noite, a paz do Senhor. Bom estar com vocês, né? Pastor Reginaldo já me apresentou, eu sou Edu, filho amado de Deus, lutando e vencendo, amém? Então, eu sou psicólogo, né? Tenho o prazer e o privilégio de poder servir junto com outros profissionais na nossa policlínica, e nós louvamos a Deus porque a gente tem uma comunidade, né? A Igreja Batista do Bacaxiri, que entende a estruturação humana, né? Corpo, alma e espírito. Estamos aqui para cuidar e também, de alguma forma, trazer à tona, né, questões e falar sobre assuntos importantes, e com uma ajuda muito especial, que é a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então, que nessa noite seja realmente um tempo, um momento próprio para que ele possa sondar, né, e para além daquilo que vai ser falado, né, para além daquilo que vai ser exposto aqui através desse tempo que nós estamos tendo de fala, né, para que haja um espaço único no seu coração. Então, eu gostaria que realmente esse fosse o nosso desejo, esse não fosse nossa ambição nesse tempo. Então, vamos falar, querido, um pouquinho, tá, sobre estresse e ansiedade. Eu achei o tema muito bacana, né, quando o pastor Reginaldo me fez o convite. Ele falou: o que você acha? Eu falei: ótimo, né? Um tema moderno, um tema atual, e um tema que de alguma maneira tem nos assolado, né? E eu quero trazer aqui alguns contrapontos, alguns aspectos, né, da palavra estresse, da palavra ansiedade, para que a gente também possa tirar um pouco o peso, né? Porque parece que são palavras extremamente assustadoras, né? Eu digo isso muito pensando, né, naquilo que o próprio pastor Reginaldo acabou de falar aqui, né, que ele perguntou quantos estão ansiosos para o retiro, né? E aí, daqui a pouco ele falou: não, vamos trocar a palavra ansiosos por expectativa, né? E a ansiedade, querido, ela é uma expectativa. Ela sempre é uma expectativa. Então, a gente precisa aprender a conviver, a gente precisa entender, né, o quanto a ansiedade ela é natural à natureza humana. Tá? Ela é um sentimento, ela é um conjunto, né, de forte emoção e que nos movimenta. Então, a gente não precisa ter medo da ansiedade. O que a gente precisa aprender realmente aprender normas e regras para a gente poder lidar com ela no nosso dia a dia. E o estresse também é uma palavra que nos incomoda, né, porque estar estressado não é bom. Estar estressado é demasiado cansativo. Mas a gente quer, de alguma forma, desconstruir um pouco o peso. Óbvio que a gente vai falar sobre algumas gravidades, mas eu quero também, de alguma maneira, tornar natural um pouco, né, comportamentos, sentimentos relacionados a essa palavra. Então, queridos, a gente, né, todos nós estamos aqui, né, eu também sou cristão, sou psicólogo, servo de Deus, e eu quero trazer, de alguma forma, um olhar psicológico, né, mas também sobre uma perspectiva cristã, porque a gente entende que essa ferramenta que nós estamos trabalhando aqui, ela é poderosa em Cristo Jesus para poder nos ajudar a lidar com essas coisas que nos atravessam, tá? Então, vamos fazer algumas definições aqui, né, um pouquinho sobre estresse e ansiedade. Você pode acompanhar aqui, tudo que vai aparecer ali também, de alguma maneira, eu também vou falar, tá? Então, o estresse, tá, queridos, ele é uma resposta do nosso organismo a qualquer tipo de demanda, tá? Ou algum tipo de ameaça que a gente detecte. É como se fosse um antivírus, a gente percebe alguma coisa fora do lugar ou uma necessidade, então a gente entra em movimento de estresse. O estresse, ele tem dois movimentos, a saber, tá? Ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Edu, existe estresse positivo? Sim. Opa, esse eu quero. Né? Talvez você esteja fugindo do estresse, mas eu quero te dizer que o estresse ele também pode ser positivo. Então, a gente tem duas definições para o estresse, duas possibilidades para o estresse. O primeiro é o eustresse, né? Não é eu estressado não, tá, gente? É eustresse, é o termo, tá bom, científico para o primeiro movimento do estresse, que a gente chama de estresse positivo. O estresse positivo, chamado eustresse, tá? Ele é uma demanda, ele é algo que convoca a gente. Para nós estarmos aqui hoje, falando para vocês, e vocês estarem aqui
né, recebendo da parte de Deus essa palestra, houve um estresse. Você precisou se movimentar, você precisou passar todo o seu dia, organizar a sua agenda, talvez até mesmo cancelar um compromisso, definir como prioridade estar aqui cuidando da tua saúde física, espiritual, mental. Então, isso é um estresse. O estresse, ele é uma convocação, ele é um movimento necessário, ele é uma motivação. Nós estamos aqui, gastamos energia para estar aqui e no final a gente espera que algo aconteça dentro de nós e também nas nossas vidas. Então, o eustresse é essa capacidade de movimento, essa capacidade convocativa, ela é algo que motiva a gente a fazer, a realizar algo. Então, esse é o nosso estresse positivo. Na outra ponta, né, a gente tem o que a gente chama de distresse. Esse sim, realmente é o movimento do estresse que tende, a trazer malefícios à nossa saúde. Então, o que acontece no distresse, que é uma característica do estresse? O distresse, ele é um desprendimento de energia excessivo que atropela e que sobrecarrega a gente. Esse talvez seja o maior perigo que nos assola no campo do estresse. E o que acontece, queridos? Vamos pensar de uma maneira bem simples para que a gente possa compreender de uma maneira conceitual a questão do distresse. Eu não sei que quantos se exercitam, né, tem o hábito de se exercitar, mas desde o ano passado eu fiz um compromisso comigo de ir à academia. Tá? Eu ainda não consegui encontrar esse prazer que alguns loucos, né, assim eu os vejo, né, em sair de casa no frio de Curitiba. Eu sou carioca, tá, gente? Então, assim, vamos combinar que 3, 5 graus para mim é muito frio, eu acho que é para todo mundo, né? Mas para alguns talvez nem tanto, para ir à academia. Eu gostaria muito de ficar debaixo da minha coberta, né? De acordar um pouquinho mais tarde, enfim, de ter uma vida um pouco mais tranquila. Mas a idade vai chegando e o corpo também vai precisando, e como eu quero ser um idoso saudável, eu me comprometi com isso. Só por conta disso, tá, gente? Não tem prazer, não tem alegria, não fico pulando, meu Deus, uau, mais um dia, eu vou para a academia. Não, eu faço isso com outras coisas, churrascaria, enfim, né? Academia não rola. Mas vamos pensar no movimento físico. Você chegou lá na academia no primeiro dia, fez a sua avaliação e vai lá levantar o seu pezinho. No primeiro dia, isso tende a ser um distresse. Você não está acostumado com esse movimento. Então você acaba gastando um pouco mais de energia. O que acontece com o corpo? Dor. Ok? Todo mundo aqui está comigo? Não é, se você não for nenhum super-homem, nem esteja tomando nenhum antídoto aí, né, nenhuma vitamina extra, é dor. É dor. Isso também acontece na vida. Quando a gente faz um esforço para além, quando a gente gasta uma energia para além, o nosso corpo ele tende a reagir a esse esforço. Isso a gente chama de estresse. Acostumou, começou o peso a ficar leve, começou até a tomar um gostinho, começou a ficar um pouquinho mais fortinho, né? Beleza, tá legal ir para academia. Ainda não. Mas tá ali animado porque já decidiu que vai e vai mesmo. Quando muda a série e aumenta o peso, o que acontece? Novamente, outro estresse. Então, o estresse, o eustresse, que já é o movimento acostumado, ele passa para o distresse, que é onde a gente precisa desprender de um pouco mais de energia para levantar um peso a mais, ou seja, uma sobrecarga. Se isso acontece com a gente fisicamente, por que não emocionalmente? Porque cargas d'água a gente vai pensar que de alguma maneira que essa energia que a gente gasta emocionalmente, ela não vai trazer para nós alguns prejuízos. E aí quando a gente fala sobre esse distresse, é onde a gente tem uma evolução do quadro. Lembra que eu falei para vocês que a ansiedade por si só, ela é uma convocação, ela é um sentimento natural. Mas, de alguma maneira, quando a gente fala sobre ansiedade, a gente está falando sobre um termo extremamente assustador, porque a gente já convencionou a palavra ansiedade a um mal. Ela já está ali padronizada de que ter ansiedade é um mal em si. Então, a ansiedade ela passa a ser um mal quando a gente realmente entra nesse looping, excessivo do estresse. Quando a gente começa, de alguma maneira,
a administrar mal. Então, o que é essa ansiedade? Uma emoção caracterizada por sentimentos de tensão, preocupação e alterações físicas, por exemplo, como o aumento da pressão arterial. Mas há vários outros tipos de sintomas corporais que vão, de alguma forma, caracterizar, né, a ansiedade. Pensamento acelerado, pessoas têm dores estomacais, dor de cabeça, pensamento confuso, irritabilidade. Então, assim, a ansiedade ela vai se movimentando em cada sujeito, né, de alguma maneira ou de muitas maneiras, que é quando a gente entra realmente em crises de ansiedade, falta de ar, dormência, sentimento de formigamento. Então, a gente tem um compilado ali de sintomas que compõem, tá, a ansiedade. Nós não estamos falando de um transtorno de ansiedade, tá, gente? Que é um nível ainda muito mais avançado, né, e contínuo dos processos da ansiedade. E aí eu trago, né, um dado para vocês. Segundo, tá, a Organização Mundial de Saúde, dados de 2023, o Brasil, tá, ele passou a ser o maior país do mundo. Eu não sei nem quantos países tem no mundo, mas eu sei que tem bastante, né? O Brasil é o maior país do mundo, né, com a maior taxa de pessoas com ansiedade, chegando, né, a quase 9,5% da população. Então, gente, é muita gente. É muita gente, se a gente for parar para pensar, né, 9,3 não parece ser muito, mas é muita gente. 1/10 da população está doente, sofrendo, né, com ansiedade. E o interessante é que, alguns anos atrás, ali por volta de 2019, 2020, o período pré-pandêmico, a expectativa era que o Brasil chegasse ao topo do ranking, isso não é algo para nós celebrarmos, tá? Apenas em 2035. 2035, gente, a gente ainda chegaria a esse lugar. Só que, dados de 2023, nós estamos em 25, ou seja, 10 anos aí de diferença, nós, infelizmente, né, já somos aí o país mais ansioso do mundo. E aí, a gente precisa fazer realmente, né, um contraponto, né, com isso, por que nós estamos assim dessa maneira, e entender também qual é o papel, né, do Evangelho, da Palavra de Deus, do porquê que nós estamos aqui, para que realmente a gente não componha de maneira significativa ou somativa as estatísticas, né? Nós que somos o povo de Deus, o povo da palavra, o povo do Evangelho, precisamos realmente fazer um mergulho ali, né? Confiar ali as nossas questões a Deus, para que realmente a gente possa, de alguma maneira, baixar essas estatísticas, né? E a gente precisa acreditar, porque senão a gente entra numa conformidade e a gente acha que, né, o mundo está assim, o mundo é assim, e a gente acha que também a gente tem que ser assim, né? Eu sempre brinco que a gente tem, por muito modelo, por muito repetição, de simplesmente acatar algumas coisas que são lançadas sobre a sociedade, né? A ponto de normalizar a doença. Então a gente fica gripado, está todo mundo gripado. Opa, o que a gente tem que fazer para não ficar gripado? Se cuidar, né? Aumentar os anticorpos, cuidar melhor da saúde, melhorar a alimentação, enfim, se proteger, se agasalhar, uma série, né, de coisas. E eu queria, de alguma forma, fazer um paralelo nesse sentido, para que a gente pudesse colocar aqui para os irmãos que Deus, queridos, Ele conhece as nossas fragilidades. Ele conhece a nossa estruturação, né, doentia, que ela é oriunda, né, da queda do homem, e aí, após a queda ali em Adão, né, o homem ele começa a ser assolado, né, começa a destruir a natureza e começa, de alguma forma, também a sofrer, né, todos os males que o pecado vai trazer. Mas que esse mesmo próprio Deus, né, na sua palavra, nas suas promessas, ele oferece para nós, né, um lugar de descanso e também de acolhimento. A gente precisa acreditar nisso e colocar isso em prática. Então, o segundo ponto que eu queria trazer é o que causa, né, o estresse e a ansiedade. Então, eu quero, de alguma maneira, trazer para vocês algumas origens comuns e como esses estados, né, que atravessam a gente, que afetam a gente, eles têm o poder
de alguma maneira, de manipular e de afetar a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito. Então, a gente está, socialmente, tá, dentro de um contexto que a gente chama de sociedade de consumo. Hoje, o ter é mais importante do que o ser. A gente não é conhecido pelo que a gente é, mas pelo que a gente tem. Então, se eu sou famoso nas redes sociais, se eu tenho seguidores, se eu ganho dinheiro, o carro que eu dirijo, o emprego que eu tenho, né? As pessoas não estão preocupadas em saber quem é o Eduardo, em sentar com o Eduardo. Elas estão muito mais preocupadas em dizer se o Eduardo é alguém de sucesso ou não, pelo que o Eduardo mostra ter. Então, essa é uma primeira crítica sociológica que nós temos, chamado sociedade de consumo, sociedade de performance, onde a gente precisa de todo o tempo estar produzindo, estar fazendo, estar transparecendo, estar aparecendo, para que a gente, de alguma maneira, tenha, né, o reconhecimento. E isso, queridos, isso é o que a gente chama de, na filosofia, de espírito da época. Isso atravessa a gente, isso não pergunta, isso não bate na nossa porta pedindo permissão para entrar. Simplesmente entra através das redes sociais, através, né, dos nossos encontros, enfim, da sociedade em si. E o que acontece? Isso vem trazendo outros tipos de comportamento. Por exemplo, excesso, tá, de demandas. Em que áreas? No trabalho, nos estudos, né, na própria criação dos filhos. Então, assim, tem muita relação idealizada, né, em direção aos filhos. Na igreja, eu também trouxe, porque assim, a gente não pode, querido, de maneira nenhuma fechar os olhos, né? Todas essas coisas, elas precisam ser equilibradas. A palavra de combate para a ansiedade se chama equilíbrio. Jesus, tá, na sua trajetória, na sua caminhada, ele fez pausas necessárias. Quando era para estar com o povo, ele estava com o povo, quando era para estar curando, mas também quando era para orar, ele também se retirava, e quando era para descansar, quando ele entendia que aquele lugar ali já tinha saciado o propósito, ele rompia daquele lugar, pegava um barco e ia para outro lugar, e assim ele ia cumprindo a sua missão. Então, se o nosso próprio mestre, de alguma maneira, traz para a gente essa necessidade de ter uma vida equilibrada, por que para a gente, de alguma maneira, deveria ser diferente? Tá? Então, outras coisas que também vão entrar ali no campo da ansiedade, que vão alimentar essa ansiedade, as questões relacionadas à autocobrança. Lembra que eu falei com vocês sobre a questão da sociedade de performance? Então, a gente entra numa comparação. Se eu não tenho, se eu não demonstro, se eu não sou igual, então eu não presto. Então, a gente vai ali acessando questões da própria estima e entra realmente em movimentos de autocobrança. Isso vai ocasionando outras coisas, né? A própria falta de sono e também o descanso, ou a falta de descanso, né? O descanso em si não é uma patologia, a falta de descanso, né, mas esse movimento ansioso, de alguma maneira, vai tornando deficitário esses processos. E também, tá, queridos, eventos que nós não temos controle, né, que são as experiências traumáticas, tá, ou perdas. Pode ser um tipo de luto, a morte de alguém, a perda de um emprego, né, o quanto a gente pôde presenciar isso, né, no momento do Covid. Quantos casamentos acabaram, quantas pessoas perderam, quantas pessoas ficaram desempregadas, né, quantas relações que já estavam ruins vieram à tona. Certamente, se você não vivenciou, alguém do seu lado vivenciou, e você tem certeza, né, do óbvio do que eu estou te falando aqui. Essas experiências que nós não temos controle, né, elas são naturais da vida, infelizmente. Né, são perdas, são participações que a vida visita a gente que nós não temos controle. E o que acontece, né, gente? Esses eventos, eles têm o poder de desencadear esses processos ansiosos. Porque o que é a ansiedade em si? A ansiedade, ela traz à tona uma inabilidade que a gente tem. Todos nós temos essa inabilidade, que é o controle sobre todas as coisas. O que a ansiedade ela vai fazer conosco? Ela vai projetar, comumente, uma tragédia. Você sempre vai perder,
não vai dar certo, você não vai conseguir, não vai dar tempo, o outro não vai te responder da forma como você quer, a coisa não vai ser positiva. Então, a ansiedade, ela sempre vai colocar a gente num lugar depreciado que diz para você, você não tem controle. E como a gente reage sobre algo que a gente não tem controle? No desespero. A gente não consegue parar para pensar na falta de controle. A gente não sabe lidar com a falta de controle. Por isso que a perspectiva do Evangelho é exatamente a entrega do controle. É o descanso do controle. Falar assim, Senhor, eu não sei o que fazer, mas Tu sabes, Tu tem controle de todas as coisas, Tu és poderoso para isso, e eu entrego, né? E encontrar esse descanso. Então, quais são os impactos no corpo, né, quando isso começa a acontecer? Insônia, dores musculares, gastrite, taquicardia, cansaço crônico. Então, a gente vê pessoas ali, elas vão batalhando tanto com o pensamento, com a mente, com a tragédia, que a gente começa a ter desgastes de energia mesmo, mental. E aí é onde a gente começa a ficar desmemoriado, começa a ficar desatento, começa a não ter paciência para poder lidar, às vezes, com coisas do dia a dia. Né? Hoje pela manhã eu estava fazendo, né, a árdua missão de preparar meus filhos para poder levar eles para a escola. Eles têm 4 e 5 anos, então você imagina, cada um quer comer uma coisa, cada um quer que se vista primeiro, é aquela briga toda, e a gente naquele estresse, tem que trabalhar, estresse, tá, gente? Natural, do dia a dia, todo mundo tem, eu também tenho, antes de ir para a academia. Então tudo isso vai acontecendo dessa maneira. E daqui a pouco, quando eu me vi, eu já tinha explodido. Ou seja, eu adulto, 43 anos, não tive ali a maturidade, não tive ali a sensibilidade de perceber que aquilo ali é uma situação corriqueira, porque eu queria, no controle, que as coisas acontecessem da minha maneira, né? A gente está lidando com outras pessoas diferentes. Então, ter controle quando você depende de outras pessoas também é algo realmente complicado. O Instituto de Medicina de Harvard, querido, ele traz, né, alguns estudos, né, que vão apontar um pouquinho ali para essa coisa do estresse, né, esse estresse crônico / ansiedade. Ele vai dizer que isso está associado, né, que o estresse crônico ele está associado a alterações no sistema imunológico, tá, e o aumento de doenças cardiovasculares. Aprofundando esse estudo, ele vai trazer também à tona que outros tipos de doenças, né, autoimunes, por exemplo, pessoas com alto índice, tá, de estresse, têm problemas com insônia, têm outros tipos de problemas como dores musculares, cansaços mesmo elevadíssimos a ponto de não conseguir se movimentar, fibromialgia e até mesmo desenvolvimento de doenças no campo do câncer. Então você vê como é que a coisa ela vai tomando uma proporção, o nosso organismo ele não consegue dar conta disso. É como se a gente gastasse uma energia específica que estava reservada e destinada para algo, e quando o nosso corpo precisa daquela energia, ele não tem, então o nosso corpo ele vai adoecendo. Sabendo disso, né, o Evangelho, queridos, que é a palavra de Deus plena e poderosa e eficaz para poder realizar em nós e trazer a nós, né, bem-estar e felicidade, Jesus vai dizer o seguinte lá em Mateus 11, 28. Ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em algumas versões vai dizer, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o texto continua, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde e encontrarão descanso para as vossas... Que bom, né? IBD está em dia. É isso, gente. Então, Jesus ele nos faz um convite. Jesus ele é conhecedor dessa latência, desse gap, né, que existe em nós, e ele diz, venham até mim, porque vocês vão encontrar. Então, Jesus ele reconhece o nosso cansaço emocional, né, e oferece, né, alívio e descanso interior. Então, quero trazer também, né, a partir de uma perspectiva psicológica, tá, algumas estratégias para a gente poder pensar, para a gente poder colocar em prática, para a gente poder, de alguma forma, sair daqui decidido.
Muitas das coisas que a gente ouve na vida, que a gente entende como bom, passa pelo campo da decisão. E talvez hoje, né, eu não sei o que te traz até aqui, talvez o que você precisa fazer hoje é decidir. Antes mesmo de ser curado. Porque talvez a gente venha aqui e fala, eu gostaria de ser curado. Mas todos que foram curados, eles decidiram que queriam ser curados. Então a gente precisa passar pelo campo da decisão, né? E algumas estratégias aí que a gente vai, de alguma forma, trazer, tá? Vai nos ajudar a fazer isso. Tá? Então, eu quero propor algumas coisas ali, até coloquei ali, né? A respiração consciente com oração. Todas as vezes que você estiver angustiado, ansioso, sabe, atônito, com coisas que estão fora de controle, que fugiram realmente da palma das mãos, pare, querido. Decida parar. Decida parar, intencionalmente. Busque a Deus em oração, respire de maneira consciente, sabe, se conecte com o seu corpo, tem um coração batendo, tem um ar entrando, tem um pulmão dilatando. A natureza, a qual Deus nos criou, ela é perfeita. Então a gente precisa realmente aprender a fazer isso de uma maneira consciente e até mesmo inspirar e clamar mesmo, dizendo, Senhor, me ajuda, eu preciso, né, de ajuda. Um outro ponto que eu coloquei ali é a reestruturação cognitiva cristã. Romanos capítulo de número 12 vai falar, o apóstolo Paulo vai trazer um texto para a gente, né, ele dizendo, não vos conformeis com esse mundo. Algumas versões vai dizer, não vos amoldeis esse mundo, né, uma palavra mais antiga, né, mas o que Paulo está dizendo? Que a gente não precisa tomar a forma do mundo. Não é porque todo mundo diz que o mundo está perdido, que o mundo está um caos, que o mundo não tem mais jeito, que a gente precisa assumir essa forma. Imagine que o mundo é uma forma redonda e nós somos uma massa de bolo, ainda, né, sem ir ao forno, uma massa líquida. Se você jogar esse líquido nessa forma redonda, o que vai acontecer? Ele vai tomar uma forma redonda, vai ficar quadrado? Não vai. Então a gente precisa, de alguma maneira, entender que nós somos essa massa, que temos o poder e a capacidade de escolher a forma que nós queremos ser. Então Jesus, ele nos dá a forma, e o apóstolo Paulo continua no texto, mas transformais as vossas mentes pela renovação do Espírito. Então nós temos, querido, como aliado o Espírito Santo de Deus, e essa reestruturação cognitiva cristã, ela é exatamente o apontamento ou a convocação de como nós devemos pensar, não como dizem que as coisas têm que ser. Tá? Então, trocar pensamentos distorcidos por verdades bíblicas e racionais. Quando a gente conhece a palavra, o que a palavra diz sobre isso? Que tipo de promessa eu tenho? Que tipo de saída o Evangelho me traz? Tá? Entender quais são os seus limites. Às vezes a gente quer fazer coisas. Eu vou lá na academia, eu vou levantar 50 quilos. Queridos, eu não aguento levantar 50 quilos. Então, eu tenho um limite. E talvez a ansiedade ela vai nos chamar a fazer esforços que rompam com os nossos limites. Então, qual é o teu limite? Até onde você pode ir? O que você dá conta? Por que você tem 10 compromissos quando, na verdade, você só dá conta de um? Alguém precisa dizer não. E não é o outro, querido. O outro não vai dizer não nesse lugar. Você precisa aprender também a dizer não. E também a autoaceitação. Tá? E entender que nós não somos onipotentes. Apenas Deus é. Isso coloca a gente num lugar realmente, querido, a domesticar melhor, a domar melhor esse impulso, tá, da nossa ansiedade. Uma mulher missionária que atuou na Segunda Guerra, uma holandesa chamada Cornélia, e carinhosamente ela era chamada de Corrie Boom, tá? Ela ajudou, né, o povo judeu ali, que eram perseguidos pelos nazistas, né, ali na época ali da Segunda Guerra, eles, né, iam ser exterminados por Hitler. Ela acolhia e escondia, né, essas pessoas. Eu fico imaginando o que passava na cabeça, né, do povo judeu, sabendo que não tinham perspectiva, de que eles iam ser caçados e que iriam ser mortos. Como trabalhar a fé e a esperança com alguém que sabe, né, como é que doma essa ansiedade? E ela disse o seguinte,
Corribon disse o seguinte: o Senhor nos dá graça para enfrentar as pressões do dia, não do mês. Isso é interessante, porque isso está alinhado com a palavra de Deus. Jesus também vai falar para a gente não se preocupar tanto com as coisas. Né? Mateus 6,34, ele diz: basta cada dia o seu próprio mal. Então, às vezes, a gente quer resolver coisas de amanhã, quando a gente nem terminou o dia de hoje. A gente quer se preocupar, a gente quer destinar energia excessiva com coisas que ainda vão acontecer. Eu não estou dizendo que a gente precisa entrar num oba-oba do tipo assim, né, meio que Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não, não é sobre isso. Mas a gente precisa realmente descansar em Deus e viver com plenitude, com excelência, com qualidade, com excelência, com autoridade, propriedade, com intencionalidade, o dia que Deus nos preparou. Talvez você vá chegar em casa e tem outras coisas para você poder fazer, mas se você de alguma forma estiver aqui, pensando que você vai fazer hoje, daqui a pouco vai fazer amanhã, você vai perder isso aqui. Isso aqui talvez seja o que seja mais importante que Deus preparou para cada um de nós. Então, o quarto item que eu quero falar para vocês é esse cuidado com a nossa alma, o papel da nossa espiritualidade. Então, trazer para vocês talvez algumas práticas espirituais que vão nos ajudar, tá, a nos proteger. A oração, a leitura bíblica, a comunhão, né, algo que tem sido tão difícil hoje estar, né, com os irmãos. A Bíblia vai dizer, né, ao bom e com suave é que os irmãos vivam em comunhão. E a gente ouve pessoas, não preciso ir na igreja, não preciso. Precisa, queridos. É porque é na troca, é na confissão, sabem que Deus opera e que o milagre, ele acontece. Então, estar aqui em comunhão, né, eu tenho certeza absoluta que no grupo de partilha, eu já participei N vezes do grupo de partilha, o quanto a fala do outro me curou. Às vezes eu não precisei nem falar o que eu tinha para falar. Quando o outro fala, eu falo, meu Deus, um testemunho, uma dor, como Deus consegue operar, né, na relação com o outro. A leitura bíblica, queridos, ela reestrutura os nossos pensamentos. Ela faz um romper dos pensamentos negativos para pensamentos positivos. Então, tenha sempre em mente, né, a palavra de Deus. O salmista vai falar, né, o meu prazer é estar nas leis do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Por que o rei fala isso? Por que o rei, sendo rei, estabelece isso como verdade, como prioridade? Porque era isso que, de fato, mantinha, né, Davi, o rei, sendo um homem segundo o coração do próprio Deus. Né? E a comunhão com a igreja é o suporte social, o encorajamento mútuo. Houve um estudo, tá, de um psiquiatra cristão, e ele já vem trabalhando isso há bastante tempo, chamado Harold Koenig. Ele diz o seguinte, que pessoas com fé ativa têm menos sintomas de ansiedade e melhor resiliência em situações estressantes. Ele escreveu um artigo chamado Os Benefícios da Vida com Deus. E ele tem trabalhado, sim, de maneira incisiva, né, com dados científicos. Olha como a ciência, ela é a nossa aliada, ela não é a nossa inimiga. A ciência foi criada por Deus, tá, querido? Esse saber foi dado por Deus aos homens, para que realmente a gente possa entender que sem Deus a gente não tem muito como caminhar à frente. Isaías 26:3 vai dizer para a gente: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então eu vou repetir para você: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Queridos, a paz do céu disponível nesse lugar. A paz do céu disponível em Jesus Cristo, e a palavra dele nos garante que ela é quem vai conservar a nossa mente, porque nós confiamos em Deus. Quando a gente pensa sobre a questão do Evangelho, o evangelho é uma palavra comum, mas é uma palavra muito bonita. Ela vem do grego evangelium, que significa boas novas. Para quem não sabe, toda vez que o Império Romano saía à guerra e batalhava e vencia, após consolidar a vitória ali em batalha, eles mandavam um soldado à frente do exército para ir até o imperador anunciar. Então ele vinha com rolo, com pergaminho ali, né? Essa notícia era chamada de evangelium, ou seja, era as boas novas.
nós vencemos a batalha. O evangelho, queridos, que nós propomos, o evangelho que nós carregamos em Cristo Jesus sobre as nossas vidas, traz para a gente uma boa notícia. Nós vamos vencer a batalha. Amém? Eu queria só, querido, encerrar, né, o meu tempo. Eu não sei se você está com o seu celular rapidinho. Você não vai fazer nada, não vai olhar o WhatsApp, Instagram, rapidinho. Eu quero que você escreva para você. Se você não tiver com o celular, tiver com papel, com uma caneta, eu quero que você pegue aí rapidinho. E eu quero que você escreva aí para você. O que é que te pede hoje de confiar? O que está difícil hoje de entregar? O que tem tomado o seu coração em ansiedade? Você não vai mandar essa mensagem para ninguém, querido. Essa é uma mensagem para você conversar com Deus. Quando você fizer esse tempo, quando você conseguir fazer esse exercício, apague a mensagem. Se você estiver escrito no papel, pegue esse papel, amasse, jogue fora, rasgue ele, ponha fogo, enfim, como você desejar. Acreditando, querido, que isso está entregue. Isso precisa ser uma prática cristã no nosso dia a dia. Existe uma frase que diz: a ansiedade pode gritar, mas a paz de Deus sussurra com força dentro de quem confia. A ansiedade pode gritar, mas a paz de Deus sussurra com força dentro de quem confia. Amém, queridos?